Olá, amigos do Gente que Fala, sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast. Lembrando que toda quarta aqui na TV aberta, nas nossas redes sociais, @programa Gente que Fala, a partir das 17 horas, a gente tem profissionais da área da saúde que nos ajudam, nos orientam, nos ensinam cada vez mais a cuidar da nossa saúde. E hoje a nossa super convidada, que tem um vasto currículo aqui, não é diferente. Então seja bem-vinda, Cristiane Sanches, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Obrigada pelo convite. É muito honroso estar aqui conversando sobre vários temas aí ligados à área da saúde, A que eu gente que, gosto. a gente que te agradece. Você tem realmente, eu falei uma vasta, pessoal, olha aí. Enfermeira, enfermagem, foi sua primeira formação? Foi, como enfermeira, minha primeira formação. Olha, que bacana. Há quantos anos você já está na área da enfermagem, em Eu me média? formei em 1994. Tem Então, uns 30 anos, 31, né? 31 anos. 31 anos, que legal. Acupunturista, também foi na sequência ou você Também, teve alguma coisa mais no ou meio? menos, porque eu me formei em 1994 como enfermeira e em 1999 eu entrei no curso de formação da especialidade de Em acupuntura. acupuntura. Então, teve um espaço aí para eu ir vendo o que que eu queria naquela época, né? E especialista em estética, né, que já veio mais Também. recente, Mais mas já há alguns recente, anos, foi em 2020, que, vo- 2019, na verdade. e você usou todo o conhecimento de desde 1994, né? Sim, Um sim. estudo intenso e criou as suas técnicas, suas bases. Sim, porque é totalmente possível juntar, né, os conhecimentos que eu já tinha de enfermagem, de cuidados, juntar com a acupuntura e depois juntar com a estética. Então, foi um caminho feliz. Acumulou, pela tua experiência como enfermeira, e você se tornou aí, entrou na área de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, o Enfermagem, COREN, isso, São Paulo, né? isso. E, e aí, como que surgiu essa história de ser fiscal do COREN? Não foi proposital, Ah, foi por acaso. sério? Já era formada, então eu estava trabalhando, eu trabalhei um tempo em hospital. E depois, durante o período que eu trabalhei em hospital, eu trabalhei 8 anos no pronto-socorro de um hospital público aqui em São Paulo, Na área da na enfermagem? área da enfermagem, como enfermeira do Tá. pronto-socorro. E durante esse processo no pronto-socorro, eu fiz um mestrado, porque tinha coisas no pronto-socorro que me chamavam a atenção. Eu sempre fui muito pesquisadora, né? Então, eu desenvolvi um mestrado durante essa minha passagem de 8 anos pelo pronto-socorro, e logo em seguida eu fui convidada para dar aula. E nesse período que eu fui convidada para dar aula, aconteceu o primeiro concurso público para fiscal de vários Ah, conselhos entendi, regionais, não foi entendi, só o é. de enfermagem. E aí, em 2005, eu prestei o concurso. Foi o primeiro concurso que teve dentro do COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Que bacana, e olha aí. E ela falou, né, que ela é inquieta, que ela gosta de pesquisar. Tá aqui, o próximo item que eu vou ler para vocês, que ela é doutora pela USP. Sim, sim. Eu sou graduada pela Escola de Enfermagem da USP. Meu mestrado foi pela Escola de Enfermagem da USP, meu doutorado também pela Escola de Enfermagem da USP, que acaba sendo a minha casa, né, de formação. De formação, sem É. dúvida. E nesse doutorado, depois você tem ainda mestrado, é isso? Sim, eu fiz o meu mestrado primeiro, enquanto eu Ah, estava na sim, estagia lá do depois doutor. pronto-socorro, e aí depois, mais para frente, né, porque eu terminei o meu mestrado em 2001, e eu voltei novamente à pesquisa em 2016. Teve um gap aí, um tempo, mas foi bastante interessante para eu ir construindo outras ideias também, né. E nesse doutorado que você desenvolveu uma técnica, você fez pesquisa de campo em relação a isso, teve atendimentos, teve um período, né, porque o doutorado precisa de um tempo para a gente desenvolver, Sim, sim. e Mas você... na época que eu fiz o mestrado, o período era grande também. Hoje se faz mestrado em 2 anos. Na época que eu fiz o mestrado, ele era de 4 anos. Uau, Então, eu levei 4 anos para concluir o meu mestrado. Depois eu dei um tempo, porque são são pesquisas, né? E pesquisas. pesquisas gastam um pouco nossa energia cerebral. E daí, quando eu voltei
para a área acadêmica novamente, isso eu comecei a retornar em 2014, no final de 2014, 2015 entrei no grupo de pesquisa de práticas integrativas e complementares. E aí, durante esse ano de 2015, eu fui construindo uma outra ideia de pesquisa que foi juntando saberes. Aí sim Sim. eu juntei os saberes todos que eu fui adquirindo ao longo desse tempo. Professora de acupuntura, você já foi professora de enfermagem e Já. professora de acupuntura também há 15, 20 anos em média? Eu comecei a dar aula foi em 2004. Olha, 21 anos já. 2004. Eu me formei em 2001, aí achava que eu não sabia nada, que eu tinha que estudar muito ainda, né? E em 2004 eu fui convidada para dar aula no curso. Mentora em acupuntura aplicada à estética, faz mentorias, né? Promove Sim, mentorias de acupuntura sim. aplicada à estética. Hoje eu faço. Hoje eu trabalho com aulas também, mas a mentoria é algo que ela é quase uma necessidade. Por quê? Porque os profissionais eles têm muitas dificuldades no dia a dia, às vezes algumas dúvidas muito pontuais, e não exige dele um curso, né? É, Um negócio sim. longo. Então, uma mentoria pontual que ajuda essa pessoa a encontrar o melhor caminho para o que ela quer fazer é uma coisa muito viável. Então, eu percebi que de um tempo para cá, as minhas mentorias individuais, elas acabaram sendo muito interessantes, mais do que formar um grupo grande para dar aula, onde tem 500 dúvidas, né, diferentes, enfim. Mas eu também tenho mentoria em grupo, então não excluí aula, não excluí nada, mas Na, foi uma coisa nova. na área de professora também, na área de facilitadora, você ministra cursos também específicos, não é? Aplicados à estética, né? Acupuntura aplicada à estética. E quais mais cursos no fim de semana, que seriam cursos complementares, você Olha, eu tenho ministra? alguns cursos que eu desenvolvi, pegando a necessidade do grupo que me acompanha no Instagram, que me acompanha em aulas, enfim, né, pessoas que me conhecem. Então, o curso de acupuntura estética facial, ele é o curso que eu mais tenho dado. Fora ele, eu dou alguns outros cursos e o que está no top 2, né, é o curso de raciocínio clínico e diagnóstico usando a teoria de base da medicina chinesa. Então, esse Hum, é um curso que eu também dou de forma online. Esse é um curso que dá para fazer online, porque é uma discussão um pouco mais teórica de como você elabora um diagnóstico. Isso é possível tratar alguém quando você tem um diagnóstico. claro, claro. Vamos aprender mais sobre isso. E tem bastante coisa aqui, gente. Falei pra vocês que ela para quando? Vou perguntar pra ela quantas horas por noite ela dorme, porque acho que deve ser umas duas. Conselheira científica no Conselho para a Autorregulamentação da Acupuntura, Sim, do CNA. CNA. Isso, que foi um convite até recente, e eu aceitei, porque toda a ideia do CNA, que é a ideia de regulamentação da acupuntura, é uma coisa extremamente importante, né? Se a gente pensar que a acupuntura é uma coisa muito aberta hoje, ninguém sabe quem pode, quem não pode, cada um fala que pode e o outro não pode, mas na verdade não tem uma regulamentação. Se tiver uma regulamentação, a gente se fortalece como profissional. Olha aí, gente, É. bastante coisa. Se tiver, não, eu falei o C, mas o C não. É, Tendo, tendo. acho que é a palavra mais cabível, né? Isso. Atual dentista, né? Se formou recente em odontologia. Me formei recentemente mesmo. Acabei de me formar agora em junho. Junho, bacana. 2 meses aí, média, né? Que Isso é mais legal. recente. Escritora, tem 3 livros escritos, né? Tenho 3 livros escritos, publicados em papel e 5 e-books. E 5 e-books. Então nós estamos falando em 8 livros já. Ah, que bacana, né? E se você entrar lá no @Cristiane Sanches, é Eu isso? ponto Ah, eu ponto? Cristiane underline Ah, Sanches. tá. Então eu ponto Cristiane Sanches, vocês vão ver que ela é uma digital influencer também. Porque ela grava diversos vídeos informativos, mas também bem relaxantes, assim, bem informais. Isso ajuda bastante, tanto em passar o Sim. recado, né?
Sim. A ideia sempre é passar a informação de um jeito mais fácil, né? De um jeito que todo mundo possa entender, não só um nicho de acupunturista, mas que todo mundo possa entender. Essa é a ideia, né? Olha aí, passamos por uma fase gigante aí de vida, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, antes da gente conversar, então, continuar conversando com a doutora Cristiane Sanches, eu queria saber um pouquinho sobre a Cristiane, pode ser? Vamos Apresentar lá. os nossos telespectadores aí que estão com a gente pela TV aberta e pelas redes sociais. Você nasceu aqui em São Paulo? Nasci em São Paulo, sou paulista, nunca saí de São Paulo. Como diz, o povo, sou paulista da gema, Eita, que legal, isso é muito bom. E o seu pai, assim como a sua avó, lhe serviram de inspiração? sempre. A minha avó, por parte de mãe, né, ela sempre foi uma inspiração porque ela era uma benzedeira. Então, uma benzedeira naquela época era uma pessoa que curava Era a médica do vários, uma bairro, né? mera médica do bairro. Ela curava qualquer problema que aparecesse na porta dela. Opa. Ela tinha uma solução para tudo. Hum, Então, ela não só fazia os benzimentos, né? hum. Mas ela também fazia chás, fazia Ela já preparados, já sabia assim. fitoterapia sem saber desse nome. Eu já sabia de alguma forma, porque esse conhecimento popular é muito interessante, Sim. né? Porque você acha que, às vezes, a pessoa... Porque ela era analfabeta, Poxa. né? E você acha assim, porque a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, ela não sabe nada, ela sabe de outra forma, né? Então, eu via tudo aquilo e eu achava o máximo aqueles caldeirões dela. Ah, que legal. Gui, põe um pra gente. E seu pai também te inspirou bastante? Tem um texto que você mandou pra gente? Esse é seu pai? Esse é meu pai. Olha. Esse é meu pai. E ele é uma inspiração, né? Porque ele é uma inspiração, especialmente quando se trata da minha formação, né? Porque quando eu estava querendo buscar uma profissão, e é aquele momento difícil de adolescência, que você não sabe o que é que você quer, né? Eu resolvi que eu ia ser jornalista. Esse é minha concorrente. A gente ia se encontrar de alguma forma, então. Tava Eu escrito. resolvi, pois é, né? O universo é assim. Eu resolvi que eu ia ser jornalista. Queria, Olha, porque queria. Eu fazia peças para a escola, eu escrevia roteiros, eu dirigia grupos de teatro na escola, eu que legal. escrevia meus discursos de formatura, participava de redações, concurso Nescau, esses concursos que tinha nessa Sim, época, né? sim, sim, sim. Então, assim, eu cismei que eu ia fazer jornalismo. E na época eu prestei um vestibular na USP e na Unicamp. E eram vestibulares muito complicados, né? Assim, muito concorridos. Eu exigia que a gente estudasse muito. Eu não fazia outra coisa, eu não sei estudar, né? Meu pai falava: você não trabalha, então pode Tem que estudar. estudar. É. E aí, concomitantemente, eu prestei também um vestibular na FAP. Eu não passei no vestibular das duas universidades públicas na época, mas passei na FAP. Hum, E aí eu fiquei bastante frustrada, né? Porque eu fui até a segunda fase. puxa, Não consegui, mas é porque a concorrência é muito alta são muito mesmo, alto. né? E na FAP eu consegui sair da segunda fase e fui aprovada. Eu cheguei em casa feliz da vida quando eu vi o resultado. Falei pro meu pai: eu passei no vestibular de jornalismo. Ele falou: onde? Aí eu falei: na FAP. Ele: é pública a faculdade? Eu falei: não, pai, não é. Aí ele falou: provavelmente é cara, né? Aí vem algo que inspira muito, sabe? Porque ele chegou pra mim e falou assim: você é inteligente. Se você sentar e tiver um pouco mais de foco, você passa na USP. Hum. Não importa o curso. E tua vida acadêmica inteira foi onde? Foi na USP. Ah. E assim, claro, chorei, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei: poxa, meu pai tem razão. Né? Todos nós somos inteligentes, todos nós, se focarmos um pouco mais e usarmos essa energia um pouco mais, você vai conseguir chegar onde você quer. E o caminho para a. Bom, aí não deu certo, então. O Não jornalismo, deu certo o jornalismo, não é? mas eu tenho amigos jornalistas, Ah, que enfim. bacana. E durante a adolescência, você teve, de acordo com o material que você nos enviou, uma crise de acne.
E isso foi um start para falar: "Olha, preciso melhorar aí meu conhecimento sobre a área da estética"? Como que tem algum link? Como que foi essa fase? Então, foi um momento em que eu estava, assim, na adolescência, entrando na adolescência. Então eu tinha entre 14 e 15 anos. Não era um momento que eu pensava muito em estética, mas assim, não pensava em estética como a gente pensa hoje, Sim, né? sim. Porque adolescente sempre quer um cabelo bonito, uma roupa, né, Inadequada. do momento, Sim. enfim. Então, eu tinha um cabelo muito grande e Hum. eu comecei a ter muita acne. Muita, 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 muita. Assim, brotava acne no meu rosto, na testa, nas bochechas. Uau! Era muito. E eu ficava com o cabelo quase todo aqui no rosto, porque adolescente tem vergonha, Justo, né? justo, entendo. E às vezes estava muito inflamado, ficava tudo muito vermelho, né? Machucava, enfim. E eu tinha muita vergonha, então foi um momento em que eu tive menos contato social possível. Eu Uau! conversava pouco com as pessoas, eu me relacionava muito mal nessa época, né? Por conta da vergonha. E aí eu fui conversar com a minha avó. Um dia que a gente estava lá no fim de semana, porque todo fim de semana a gente ia para lá, toda a família ia para lá, né? E aí eu falei, vó, você não tem um negócio que você faz aí que melhora isso aqui, que você arruma a vida de todo Ah, mundo. me ajuda! Aí ela falou para mim, claro, mas o pedido tem que vir de você, né? Não pode ser eu querer cuidar de uma coisa que não sei se você O está que preparado para cuidar incomoda, claro, disso. é. Aí eu falei: "Tá bom, então eu quero". E aí ela foi me ajudando a cuidar daquilo com as plantas, me dava muita bronca, porque eu colocava muita mão no rosto para esconder, né, então eu vivia, sabe, com Aquecia a mais mão e ela ainda, falava: dava mais "Tira a mão do oleoso, seu é. rosto, sua mão é muito suja". Além Nossa e é mão me é. é um lugar muito contaminado, né. E aí ela falava: "Tira essa mão do rosto, não põe a mão no rosto e você vai ficar boa". E ela foi me dando até hoje eu não sei o quê, se você me perguntar eu não sei, porque eu não anotei nada. Mas eu fiz à risca tudo isso. Então ela foi uma pessoa que, assim, ela tinha um saber e ao mesmo tempo ela me ajudou a sair de uma situação altamente inflamatória na época, né. E eu não tenho uma marca, eu não tenho uma cicatriz de acne, né. Nenhuma ruga inclusive, né. Isso aí é Eu estética, a não gente vai tenho. aprender ainda hoje. É. Casada, tem filhos? Tenho filhos, tenho 2 filhos, tenho 2 filhos grandes já, né, aí Olha a lá, galerinha lá de família casa. toda. Então teu Sim, marido, né, isso, aqui Natanael, Natanael, o Gabriel Gabriel teu ali, o filho, meu filho engenheiro agora, é, e o Tiago aqui. Thiago. Tá Isso, com essa quantos anos o Gabriel? Gabriel tá com 28 E o e o Thiago? Tiago com 26 agora. 26. Aproveitando essa foto, nós estamos falando de uma família super inteligente, porque o marido também é professor, também é estudioso, não é? O Também, também. Gabriel, ele juntou Gabriel a tá inteligência dos dois, saiu o Gabriel, não é? Gabriel também. O Gabriel está agora desenvolvendo todas as habilidades dele de engenharia no Instituto Butantan, Uau. na área de pesquisa de vacinas para bactérias, né, doenças bacterianas. E deixei o Thiago aí para a Cris falar. É um garoto muito do bem, muito amoroso, né? Muito. E a acupuntura ajudou muito a ele, enfim, a vida que ele, né, leva pela situação neurológica que ele vive. Uhum, sim. O Tiago é um filho autista que eu tenho. A gente descobriu isso quando ele tinha 2 anos. Ah, com Então, dois. ele há 20 e poucos anos atrás, né, Ricardo, as pessoas não sabiam nem o que era autismo. Sim, Então, eu identificar isso nele com 2 anos, isso há mais de 20 anos, foi, assim, foi uma grande sorte minha. sim. E por um médico da época que vasculhou tudo e falou para mim o seguinte: eu acho que ele tem autismo. Ele nem tinha certeza, porque era uma coisa muito pouco Pouca estudada Isso, ainda. isso, né, e hoje é TEA, né, transtorno de Hoje espectro é. autista. Então, foi muito interessante. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muitas coisas com ele desde essa época. Desde os 2 anos,
A gente foi trabalhando toda a comunicação dele, a forma dele se relacionar, as estruturas escolares, as relações. Então, hoje ele é doce. Ah, que legal. Olha, um abração para todos lá. O Gui, põe a 3 para mim. Ah, eu te perguntei já no início sobre a enfermagem. Olha o cabelo comprido aí. Isso. Essa daí foi a minha primeira. Eu tinha 24 anos, né? Olha, que legal. Foi. E não deu certo, então, o O jornalismo. jornalismo não deu Aí você certo. estudou e passou. Você fez eh, algumas opções no curso da Hum. USP, ou você optou por enfermagem e seguiu? Então, eu comecei a fazer uma. Porque daí, nessa época, fazendo vestibular, eu estava fazendo vestibular no Etapa, trabalhava no banco também nessa época. E aí eu conversava com algumas pessoas, né? Eu comecei a identificar áreas de carência profissional. E o Ah, tá. jornalismo não era uma área de carência profissional desde aquela época, né? É. As pessoas falavam, olha, tem áreas de carência profissional que estão com uma tendência de crescimento, de busca por profissionais. E uma dessas áreas É era a enfermagem. enfermagem. Eu não sabia nem o que que era enfermeira nessa época, eu não tinha a menor noção, né? E aí eu comecei a ler, comecei atrás. Eu fui na escola de enfermagem na época, Hum, fui lá visitar a escola, pedi informação, né? Me mostraram que tudo, enfim. legal. Mas eu também tinha uma expectativa com a área de terapia ocupacional. Eu também fui Hum, visitar a faculdade de terapia ocupacional, que era do outro lado da rua, fica dentro da faculdade de medicina. Ficava hoje, eles mudam um pouco de campus, mas enfim, eu fui lá conhecer também. E eu fiquei: "E agora, o que que eu faço?". Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu coloquei como primeira opção a enfermagem, como segunda opção a terapia ocupacional. olha, e já passou de Eu primeira. fui de primeira. Estudou, enfim, se formou, trabalhou na enfermagem, você citou agora há pouco, né? Ficou 8 anos no hospital público, que eu acredito que seja uma escola absurda, não um hospital público, né? Sim, Em sim, o todas as hospital áreas. público é uma escola mesmo, Diária, não diária. é? Com uma dificuldade de aprendizagem intensa, porque é Nossa, tudo novo, verdade. né? Eu imagino. Eu me recordo de uma situação, você me contou, eu não lembro se você já era enfermeira, aliás, ainda era enfermeira ou já estava no fiscal do Corém, que você estava conversando com uma pessoa sentada numa cadeira, você vai lembrar dessa história. Sabe qual é? Tem várias É histórias, mas vai me que. lembrando É, aí. e de repente a senhorinha perguntou, ou a mulher, homem, não me recordo agora, por que apagar a luz? Ah, tá, é isso. Isso é uma história que me mexe muito É. até hoje, porque eu estava no pronto-socorro. Isso que me levou, inclusive, para o meu mestrado, na temática do meu mestrado, que foi estudar crise hipertensiva, Uhum. né? Eu estava no pronto-socorro e aí aquela correria, gente para cá, todo Você mundo estava como fala, enfermeira. como enfermeira, todo mundo falando e eu estava administrando tudo aquilo ali, né? Então, chegou uma pessoa com uma crise hipertensiva, uma pressão alta, né, bastante alta, por sinal, e era uma pessoa jovem, ele Ah, devia não diga. ter Eu falei, nem 40 senhorinha, então não anos. era jovem. Eu não me Não, lembrava, ela tinha me devia ter contado nem já. 40 anos. E ela sentou, né, e eu percebi, já verifiquei a pressão dela, vi que estava muito alta. Então, dentro do pronto-socorro tem toda uma dinâmica, né? Que assim, tem coisas que eu, como enfermeira, vou conduzindo, e Uhum. tem coisas que, até um determinado ponto, quando minha limitação já legal, né, não permite, a gente já começa a abrir o leque. Então, Sim, é o momento que você fala assim: chama o auxiliar de enfermagem, fala assim, ó, chama o médico para mim, porque daqui para frente ele tem que conduzir esse sim, tratamento, sim. né? Aliás, né, te cortando só pra você continuar, a enfermagem no hospital é o coração mesmo, né? Porque sem Total. enfermeiro o hospital, Não e muitas vai. vezes não tem nenhuma valorização, não é? Exatamente. Sem enfermeiro não vai. Mas e aí? Então, e aí, enquanto o auxiliar saiu, foi buscar o médico onde ele estava, enfim, porque o médico também tem toda uma Claro. dinâmica dentro do pronto-socorro, de estar em vários lugares, enfim. Eh, Ela olhou para mim, eu falei: "Eu vou ficar aqui com você", tá, porque eu estava, bastante receosa dela ter um AVC, Sim. né, porque Pressão alta, a né? pressão estava muito As elevada. pessoas não têm ideia, de como faz mal, como tem uma consequência séria não Sim, cuidar, não é? sim, e a consequência muitas vezes não é só séria como irreversível.
Então, por isso eu queria que ela contasse a É. história. E aí, o que acontece? Eu estava ali com ela e ela, de repente, assim, ela foi falando menos, abaixou a cabeça e aí, de repente, ela falou para mim: "Nossa, mas acabou a luz agora?" Aí eu falei, pensei comigo, Como assim? Tá tudo tudo normal, né? aceso, né? Eu falei, não, não falei, mas eu fiquei pensando, o É, que é. que aconteceu, né? E aí eu falei para ela, você tá me vendo? Ela falou, não tô vendo mais nada, eu acho que acabou a luz. Aí, né, o médico chegou, ouviu isso, olhou, a gente só de olhar um para o outro, a gente já sabe o que tá acontecendo. Assim, vamos levar ela pro fundo de olho para fazer o exame já. E ela tinha perdido a visão. Só que isso é irreversível. Foi permanente, uma Foi pessoa nova, permanente. pelo Isso é alto. irreversível. Gente, olha aí, né? Hipertensão. Tome a medicação quando o médico indicar. Sim. Puxa vida, eu queria É, que você compartilhasse com uma e história isso muito é muito forte. sério, É, porque a gente tá falando de visão, mas tem pacientes que perdem rim, tem pacientes que têm infartos, tem pacientes que têm derrames, né? E muitas vezes derrames grandes, que pegam grandes áreas cerebrais, que vão deixar sequelas, muitas irreversíveis vezes novamente, né? irreversíveis e Você grandes, entrou né? como fiscal do Corém, entrou na coordenação da fiscalização por outro período. E eu imagino que pelo nosso. Isso, gente, estou falando da cidade de São Paulo e tudo que o Corém São Paulo ali, né, cobre. Uhum. Muitas ocorrências assustadoras, para não dizer, né, horrorosas, né? É, os conselhos, eles trabalham com uma coisa chamada fiscalização do exercício profissional. Tá. Então, a fiscalização, ela acontece basicamente em todas as instituições de saúde, pública ou privadas, onde, aqui dentro da minha área, onde tem serviço de enfermagem, ou seja, todos os lugares É possíveis. legal você dizer isso, porque as pessoas acham que é só no hospital. Uma Não, casa de repouso, qualquer né? lugar. Clínica, ambulatório. Clínica de vacina, saúde ocupacional, onde tem profissional de enfermagem, tá? Então, a fiscalização do exercício profissional faz a gente ir a diversos locais onde você pode se deparar com profissionais que estejam trabalhando muito bem, Sim. como não também. Todas as áreas têm Tem as de duas tudo, vertentes, né? né. Então você pode encontrar locais que o enfermeiro tá ali, mas ele não consegue desenvolver muito bem as suas áreas de atuação por conta de diversos fatores físicos, e aí envolve muitas vezes também um contato com a vigilância sanitária, porque às vezes o local não é um local sanitário adequado para prestação de Entendi. cuidado, enfim. Então tem de tudo que você Pois puder é. imaginar, né. Quando começou a se interessar pela área da acupuntura? Que foi o que você, né, se desenvolveu, criou inclusive o seu doutorado, enfim. Então, quando eu me formei lá atrás, em 1994, eh hoje é um pouco diferente, se fazer um parênteses aqui, hoje é um pouco diferente. Hoje todas as formações, elas pedem uma especialização na sequência. Assim, me formei, e agora que você vai ser especialista em quê? Sim, Basicamente isso de uns anos para cá. sim. Na época que eu me formei, isso não era assim. Tá? Hum, Isso era muito difícil você correr para uma especialidade, assim, você ia buscando isso com calma. sim. E quando eu me formei também tinham poucas especialidades na minha área. Então era Hum, saúde coletiva, administração, era ginecologia obstetrícia e saúde mental, tá, basicamente. tá. Eu não queria nenhuma delas. Então eu optei por ser enfermeira generalista. Ah, então eu trabalhei em diversos locais. Dentro do hospital eu trabalhei de A a Z, de andar a andar, enfim. Por não ter uma especialidade, então eu tive contato com várias áreas. Só que no decorrer do processo, né, de formação, eu desejei ter uma especialidade, mas não Hum, dentro dessas áreas, que eu te falei. Eu queria ter uma especialidade um pouco diferente do cuidado convencional. E aí eu comecei a pensar: "Poxa, minha avó mexia com planta, e a fitoterapia, como que será?" Mas não tinha especialidade, assim, tão fácil na época, tinha uma ou 2 e era muito complexa uhum, de entrar, enfim. E aí eu achei a acupuntura. E falei: "Ah, hum. vou fazer acupuntura".
acupuntura. Não sabia muito bem ainda o O que que era era, naquela né? época, né? Uhum, uhum. Mas foi aí que eu ingressei e não saí A, nunca a mais. acupuntura, depois veio, você Aí foi veio a a fitoterapia. fitoterapia. Põe a 4 aí, Gui, por favor, só pra gente. É uma foto simples, mas eu queria que você falasse pro pessoal de casa, de repente, que não sabe o que é fitoterapia, né? Uhum. Para o que é uma fitoterapia. A fitoterapia é um Olha, aí, apenas tratamento com os isso, usando tratos, né? recursos naturais, né? Então, usando plantas, usando raízes, usando recursos da natureza, né? Sem que eles sejam processados em laboratório. Hum. Então, é in natura praticamente, né, o seu uso. E aí precisa se tomar muito cuidado com fitoterápico, que a pessoa acha que porque está consumindo algo natural, isso não faz mal. Legal até você falar, um chá de hortelã já é um fitoterápico, né? Um chá de hortelã já é É, um remédio. e dependendo da dose que você coloca, você pode ter um aumento de pressão arterial, por Olha, exemplo. gente, olha que interessante isso. Ah, vou tomar um chazinho. Chazinho não é É, só um chazinho, né? então, eu digo assim, quando você está tomando aquele sachê, Uhum. é uma coisa, porque ali tem uma dose É, muito pequena a de misturas. concentração, é. Agora, quando você vai e cata, né, as ervas em quantidade maior, In tem natura. que tomar cuidado com isso. Porque os princípios ativos, eles serão absorvidos pelo seu organismo. Pra você ter uma ideia, uma certa ocasião, uma pessoa que a gente conhece foi pro hospital com uma overdose de acerola. Pois é, Teve que então, fazer uma lavagem estomacal. Olha isso. por quê? Porque tem vitamina A em grande quantidade. Tudo em grande quantidade. Ó, falta em grande quantidade é problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Então, o fitoterápico, Hum. ele entra nessa linha de alertas, né? Então, não é só assim, ir pegando as coisas, misturando e usando. Assim também, vou aproveitar que tem a imagem aqui no frasco, né? Os óleos essenciais, né? Que também, muitas vezes as pessoas não sabem usar, inala de um jeito errado ou até consome o que não é para ser consumido. Sim, Então, sim. assim, Toma muito cuidado com tem... marcas que vendem, ó, é, pode tomar, não é? Não é bem assim não, né? não. Então, para eu chegar na especialidade de fitoterapia, foram 2 anos de estudo, né? Não Não é é, assim. não é só um... Não é ir Por isso que catando as coisas e botando ali, não. E quando você estudou, você lembrou de sua avó? Sim, porque daí Muitas quando eu vezes, estava né? estudando fitoterapia, eu pensava, nossa, não é que a minha avó não misturava grandes quantidades, tinha os porcionamentos, né, coisinhas, enfim, ela sabia o que ela ia misturar, o que ela não ia, a dose que ela ia dar. Então, tudo isso foi gostoso de fazer, porque eu Ah, que ficava bacana. lembrando as coisas Sim. atrás, né? Você é uma pessoa que gosta de estudar muito, a gente já percebeu, não é? Gosta de ler muito, né, para poder ter essas atividades, mas também gosta de escrever. Também gosto de escrever. Então eu vou mostrar pro pessoal de Ai, ai, casa. ai. Não, Ai, ai, ai. algo que você está acostumadíssima já, né? Nós estamos aí, para vocês que estão nos vendo, o nosso portal www.orbisnews.com.br, em que a Cristiane Sanches, a doutora Cristiane Sanches, já é uma das 200 articulistas que nós temos no portal Orbis News, que semanalmente escreve para gente temas extremamente importantes, necessários e atuais, não é? Sim, Sobre a área da saúde. A gente quer, nessa oportunidade, agradecê-la mais uma vez por semanalmente nos enviar o material, estar com a gente sempre. E lembrando que a gente tem aí mais de 100 mil acessos semanais nos artigos, para que as que pessoas possam gostoso. aprender. E como eu sempre gosto de dizer, tudo que você lê aqui é verdade. A gente seleciona pessoas, como vocês estão vendo aí, a Cristiane Sanches, para escrever, para que você possa ter a tranquilidade quando for ler. Então, entra, se inscreva, recebe aí os nossos novos artigos que todos os dias entram de diversas áreas, tá bom? A acupuntura estética diferenciada, não é? Porque é o que você tá, né? Sim. Você especializou aí. Qual é a diferença entre essa especializada das práticas comuns de uma sessão de acupuntura que você complementa? Bom, aí Isso- você está falando da acupuntura estética, né? É. É, a acupuntura sistêmica, Essas fotos ela aqui, só cortando um pouquinho, para o pessoal de casa saber, é de uma são aula, de aula, mentorias, cursos, né? isso. Tá, pode continuar. Aí é uma aula mais online, né? Mostrando, Lo- fazendo demonstrações, né? Da técnica. E aqui já mais presencial, né? E só reforçando o pessoal que está nos assistindo,
neste caso, pessoal, desses cursos, são direcionados exclusivamente para profissionais habilitados, né? Que já sabem colocar agulha, é isso? Sim. Então, o curso de, vamos falar da acupuntura estética, que é o que você falou de a acupuntura mais especializada, né? Isso, é. Especializada em um tema, né? A acupuntura estética, ela vem trazer uma opção de tratamento para quem não quer se submeter a tratamentos mais invasivos ou injetáveis. Invasivos cirúrgicos, por exemplo, ou injetáveis, que é bastante comum hoje em dia, né? Então, eu tenho visto pessoas buscando cada vez coisas mais naturais para recuperar aí a sua vitalidade, revigorar o seu tecido facial, enfim, né? Então, a acupuntura estética, ela nasceu dessa ideia, porque não oferecer um caminho mais natural para as pessoas poderem ter aí um recurso sem correr o risco de uma cirurgia, sem correr o risco de injetáveis, que a gente já viu tanta coisa aí, né, Sim. acontecendo. Recente, aí pessoas até morrendo, né? Sim, então. E uma alternativa. Ah, não quer dizer que os injetáveis não são bons, não tem sua Não, feito por um indicação, profissional né? habilitado, As adequado, cirurgias também não claro. têm suas indicações, Sim. mas a acupuntura também tem a sua indicação, Ah, né? olha aí. Aí, nesse momento que eu fiquei pensando sobre como que a gente poderia trazer a acupuntura para esse Que é universo. uma paciente usando a técnica do doutorado já? Exatamente. Já ainda numa aula, mas a técnica Numa do aula. doutorado foi igual, Ah, tá bom. né? Então, só para você ver, né, as agulhas, enfim, É. não é um monte de agulha, não são É numerosas seguro no agulhas. rosto? Hã? É seguro aplicar agulha no rosto? É seguro, mais seguro do que injetar substâncias, né? Hum, É seguro, você não vai ter nenhum efeito adverso disso. Um efeito adverso que pode acontecer, se acontecer, hum. né? Serão pequenos hematomas, pequenos Roxinhos. sangramentos, roxinhos que vão ficando. Mas isso não é um efeito colateral grave, nada disso. Então, a ideia foi juntar os dois universos, né? Então, a área da beleza com a área da acupuntura e ver o que nascia daí. Daí nasceu a ideia do doutorado. Vamos pesquisar isso e ver quais são os resultados que traz. É bom, porque às vezes uma ideia, não necessariamente colocada em prática, ela será Do primeiro dia de aula boa. até a apresentação na bancada do seu doutorado, quanto tempo? De doutorado, foram 4 anos. 4 anos também. 4 anos trabalhando. Então, eu comecei o doutorado em 2016. E aí você pensa, nossa, 4 anos, dá tempo, né? Passou assim. Nossa, dá tempo de pensar e tal. Não dá tempo de pensar. Pequeno Tratado de Acupuntura Estética, A Beleza Além da Pele. É um livro, um dos seus, né, Uhum. livros. Pode colocar 7 aí, que acho que a gente já mostra o pessoal de casa. Você explora a acupuntura não apenas como um tratamento físico de saúde, mas também, olha aí, tá aí, não é? Livro lindo, Lindo, ficou Rafael, que é o da dono da editora Inserir, o editora, editor do Inseri. livro. Muito bem. E o livro saiu desse novo conhecimento do teu doutorado? Sim, o livro, eu brinco, falo que o livro é filho do meu doutorado, é Ah, filho que da minha legal. tese. Claro. Porque depois de toda a construção da tese, né, a tese está disponível, tá, Ricardo? Se você quiser, assim, divulgar, eu Ah, acho que é legal, porque às pode falar vezes, pessoal de casa aqui, porque eles às, vão. às vezes as pessoas acham que é uma tese, não tenho acesso. Tem acesso. Então, a tese ela está disponível no USP Banco Digital Teses. Você clica lá, pode clicar com o meu nome completo, Cristiane Garcia Sanches, você vai achar. A minha tese, ela está em PDF, você pode baixar e ler ela inteira. Tá? Então, ali eu trago os fundamentos, eu trago todos os testes que eu fui realizando. Primeiro foi feito um teste piloto para ver se realmente valia a pena investir todo o tempo dos 4 anos numa pesquisa grande. Então, foi um ano de teste piloto. Depois do teste piloto, a gente entrou no modo de estudo para valer, né? Um estudo randomizado com 120 voluntárias.
todas elas divididas em 3 grupos, como a gente ia medir todos aqueles resultados. Então, também fui atrás de gente para medir, fui lá na Unicamp, conversei com engenheiros, enfim, a gente Criou teve um um trabalho bastante. aparelho, né? Tive equipe para me ajudar, né, a fazer a acupuntura nas voluntárias, enfim, foi um trabalho muito grande. E daí só tinha que brotar um filho, Brotou um não é filho. possível, Então, né? lá no livro, além de ter parte do teu doutorado, tem também o seu conhecimento prévio em acupuntura, enfim, não é? Só que esse filho aqui, Hum, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas o livro é da tese, aí acha que é um livro muito técnico, porque teses sim, são muito técnicas, né? sim. Tem linguagem muito técnica. Ele não é. Ele é feito para até um leigo que não conhece a acupuntura entender exatamente como é que funciona a beleza do dia a dia. Onde é que você pode estar pecando, o que você pode estar melhorando, né? Claro que tem recursos específicos aqui que só um Sim, acupunturista vai saber sim. fazer, mas tem muita dica aqui para o dia a dia, viu? Outros 2 livros, põe a foto adicional lá. Outro 2, por favor. Outros 2 livros que você escreveu, aí já é para tua área, já é para um público mais Mais técnico, né, específico. específico, que É. são esses 2 livros que, na verdade, o que a gente já sabe terão mais, né? A gente está aí, né, dessas. Elaborando a ideia. Pois é. Mas aí, qual a ideia desses 2 livros que você tem aí Tá, e pela. são princípios básicos de acupuntura clássica chinesa. Então, aqui a gente tem 2 livros voltados especificamente para o nicho de acupunturistas, Uhum. né? Quem está estudando acupuntura. Ou é aluno, ou profissional que quer ter mais material, quer Rever ler um pouco mais, rever conceitos, uma visão conceitos. Exatamente. mais Mais moderna clássica, com tá? a é isso que eu ia dizer, o livro ele É, faz isso, né, ele traz uma linguagem moderna, mas sem abrir mão dos clássicos que sim. são Eu importantíssimos. digo o seguinte, aqui você tem uma maneira mais fácil de entender os complexos textos da medicina clássica chinesa. Agora em outubro, próximo mês, você está com mais uma data de um curso sobre acupuntura aplicada à estética? Sim, sim, dias 17 e 18 de outubro, 17 de estamos aí outubro. com um curso presencial, tá? Aqui em São Aqui em Paulo, São né. Paulo Pode colocar 8 aí, por e as favor. pessoas que quiserem se inscrever, as inscrições estão abertas. Eu comecei a divulgação dele agora, né? Então, ainda poucas pessoas sabem, mas eu já dei esse curso, ele já aconteceu. Essa é a 6ª versão do curso, Olha, que bacana. né? Já aconteceu diversas Essas fotos são lá vezes. na sua clínica, né? Aqui são da minha clínica, mas já dei fora da clínica também. Aqui é uma turminha fora da clínica, em outros espaços. Legal. Então, é um curso presencial. Queria entrar. O assunto é longo, grande, a gente precisaria de uns Vamos 3 lá. programas, já está convidada para os próximos. Mas eu queria, depois a gente continua falar um pouco mais sobre acupuntura, sobre os cursos. Então, só antes da gente entrar no próximo tema, como que o pessoal se inscreve? Para o curso de acupuntura estética hoje pelo Instagram, Então, tá? fala mais uma vez, Pelo pessoal de Instagram. casa lá. @eu.cristiane_sanches. E aí você vai, Manda na DM, manda lá no privado, quero me me inscrever no inscrever. curso e eu vou te mandar todas as informações. Fechou. Ah, num dos cursos que você tem, ainda falando de curso, mas, né, mudando um pouquinho a técnica, inclui a técnica de revitalização labial com nanoagulhas. Com nanoagulha. Todo mundo quer ter Angelina Jolie, é isso? Olha, Põe eu diria que é o seguinte, mais do que isso, o lábio é uma área que envelhece sério, põe bastante. a nova aí, Gui, pra gente ver essa história. O lábio é uma área que envelhece bastante e que, de um tempo para cá, as pessoas têm olhado. Esse foi o último curso que eu dei em dezembro do ano passado, Uhum. tá? Sobre envelhecimento labial, É um antes e o antes e depois? depois. Tá? Pra você ver que, assim, não Realmente tem, né? sim, ressecamentos, tem perda de espessura labial. Você vê o lábio superior ali em cima mais fino, né? Então, você vai perdendo contorno. Conforme a gente vai envelhecendo, isso vai acontecendo. Mas se a gente pode melhorar um pouquinho, vale a pena. Então, aqui eu usei um recurso que não foi a acupuntura propriamente dita, tá? Sim. O recurso da acupuntura foi usado numa fase anterior a essa. Tá. E aqui a gente usou
o recurso do microagulhamento com agulha nano, ou seja, ela é extremamente pequena. É indolor? É dolorido, mais ou Precisa menos? de um pouco de anestesia, Tá. tá? Local, não precisa E ser o nada injetável. resultado desse, quanto tempo? Isso dá na hora que você faz. Fez, tá sim. Olha aí, gente. Fez, tá Já sim. sai assim. E vai E durar o quanto você se hidratar, tá? água, Água, porque é tecido, o tecido aproveitar, precisa de né, água. gente? Isso, vamos tomar água. O tecido precisa de água, precisa de cuidados também, né? Então, protetores para essa região, produtos que vão manter segurar um pouco a hidratação dessa região, quando você vai dormir, durante o E esse dia. curso ainda não tem uma data para o próximo, mas Ele também está previsto para dezembro. Ah, já tem aí. Então, É, e você vai postando nas suas redes vou postando sociais. na rede Então, social. sigam a professora Cristiane Sanches, lá no eu.cristiane underline Sanches. É Sanches. com Z, tá, gente? O Sanches Isso, meu da Sanches é com Cristiane. Z. E vai mandando mensagem, olha, quando sair, me avisa. Ela posta, né, Sim, eu Cristiane? sempre estou postando. Você se formou recente, a gente falou agora em odonto, que um dos objetivos, pelo que a gente já conversou prévio, é ampliar as suas possibilidades na área da estética também, né? Também, isso. E uma das práticas que está implantando agora aí no consultório são, olha aí, estudos aí olha a formação dela aqui, nós tínhamos lá a primeira Cirurgias, de né? enfermagem e a última aí recente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a toxina botulínica funcional, é isso? Funcional? O que é Tá, isso? então, bom, é uma forma de você aplicar doses até um pouco maiores da toxina botulínica para situações de restrição. Por exemplo, bruxismo, eh, apertamento dental, dores de cabeça, enxaquecas, tá? Então, tem algumas situações que funcionais, né, porque tá ligado com a mastigação, com a abertura de boca, com a qualidade de vida, né. Pessoa que tá com dor o tempo inteiro, ela tem muito mais dificuldade de fazer as coisas do dia a dia. Então, é possível você reduzir essa dor, até eliminar essa dor, com algumas dosagens de toxina botulínica. Bom, isso quando nenhum outro tratamento, foi suficiente. Ah, Então, tá. a gente tem hoje, né, eu trabalho bastante com pacientes com dor. Minha próxima especialização vai ser em ATM e dores orofaciais. Eu só não vou fazer agora porque eu preciso descansar agora um pouquinho, né? Mas é Eu vou isso. cortar. Ela já falou pra mim que já tá pensando no próximo, quase nem pôde vir. Gente, a agenda dessa mulher pra vir até aqui foi Foi difícil, né? difícil, foi. Eu peço mil desculpas Nada, tô porque foi brincando. realmente É que eu sei que difícil. você gosta de estudar, então é uma brincadeira É, saudável. sim, sim. E aqui o objetivo da toxina botulínica é esse, então é devolver a qualidade de vida, né, para a pessoa, porque com dor não dá para viver, Sim, né? sim, sim. Então é legal você dizer isso, porque a maioria das pessoas, elas querem colocar só pelo Pela esticar, estética, né? Pela estética. Então não, ela tem uma também. função que vai Vai além tratar disso. saúde mesmo. Isso, para a área da saúde. E aí, o que que dá para fazer? Eu como acupunturista, né, prezo muito mais por um tratamento mais natural, mas também não descarto os tratamentos convencionais aí que a gente tem no mercado hoje. A toxina botulínica, ela tem algum limite de uso? Ó, porque tem gente que acaba a cada 6 meses querendo repor, isso é ruim para o organismo? Porque É tá ruim. colocando uma toxina o tempo todo lá? É ruim pelo seguinte, o nosso organismo, toda vez que se sente agredido, Uhum, porque é uma agressão, você coloca algo não é próprio do seu organismo, né? tá, Tudo que entra no seu organismo que não é dele, seu organismo vai reagir. tá. Então, vai produzir um processo inflamatório, vai aumentar a tua produção de fatores imunológicos, células imunológicas, e tudo isso vai sensibilizando os nossos sistemas de alerta. Hum, Ou seja, chega um momento que a pessoa fala assim: ah, eu faço toxina botulínica, mas não funciona mais tanto. Por quê? Porque o ah, seu organismo já criou resistências contra aquilo. sim. Então, tem pessoas que já não têm efeitos mais com toxina botulínica. Um dos efeitos da toxina botulínica seria, sei lá, eu vou usar o termo bem
leigo, congelar, vamos pensar assim, né? Imobilizar a musculatura, é isso? Paralisa Paralisa. paralisa o funcionamento muscular, porque bloqueia uma molécula, vamos dizer assim, não quero ser muito técnica aqui, mas para todo mundo poder entender, um uma uma substância no nosso organismo que faz a contração, que se chama acetilcolina. Então, quando a toxina bloqueia a ação dessa substância, o músculo ele não se contrai, tá, então ele fica ali paralisado. Isso é bom para quem tem muitas rugas e não, né, muitas expressões e não consegue controlar isso de outra forma. O seu caso não é nem toxina, né? Você usa acupuntura, porque existem técnicas de massagem, de Sim, tudo, uma série de coisas aí sim. que você explica nas suas redes sociais, que seria bem legal a gente ter a oportunidade de assistir os vídeos que ela posta lá, que são bem explicativos. Eu queria que você falasse um pouquinho de quais técnicas agregaram no teu dia a dia com a formação em odonto, além da toxina botulínica, né? Então, neste momento, assim, o que eu estou querendo agregar mais, né, são tratamentos para dores, principalmente dores orofaciais e articulares, Tá. que pega a região da TM, principalmente, né, é uma região que quando ela está afetada, ela afeta toda a região da cabeça, né, não só a mastigação, mas o ouvido, a própria estrutura aqui muscular da cabeça. Então a pessoa tem dores de cabeça que ela não sabe de onde vem, muitas vezes, tem dores de ouvido que vem dessa relação com a articulação. Eu já trato pacientes assim, está muito relacionado com o apertamento dental e com o bruxismo. Hoje em dia, as pessoas têm diagnóstico de TDAH, depressão, com mais facilidade ainda, Uhum. e são pessoas que têm essa condição. Então, muitas vezes, a dor da pessoa sair daqui vai até as costas, né? Por uma Por uma questão questão articular aqui. articular da área da TM, Exatamente. caramba, olha Só aí, que gente. como enfermeira, minha atuação aí é limitada. Sim, 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 Né, sim. ele se limita à acupuntura. Então, se o paciente não responde bem à acupuntura, porque pode ser que ele não responda bem no primeiro momento, Sim, dependendo do nível sim, de precisaria de dor, do mais, limiar lógico. de inflamação dele, a odonto me abre mais caminhos para trabalhar com isso. Então, tem várias Eu coisas ia aí, né. claro, eu ia perguntar para ela, né, se ela gosta de dar aulas, porque a gente falou que ela é professora de acupuntura, professora dos cursos de formação, ela ministra aulas em cursos de formação e especialização em acupuntura há mais de 20 anos, né, não, Ai, mais, né, a gente já mais. pensou até com 31 Eu anos, a gente falou agora há comecei a pouco. dar aula em Olha 1993, aí, quando eu estava trinta e no dois terceiro ano anos. de enfermagem fazendo licenciatura. Olha aí, gente. Então, ela está recentemente no Instituto Brasileiro de Terapias Acupuntura, o ITAC, com toda essa Isso. experiência de 30 e 40 anos assim, de história aí, né? E Então, no ITAC, agora, né, com módulos aí de saúde mental, já que a gente está falando de saúde, saúde saúde mental. Que, mental. aliás, a gente está recebendo muitos convidados médicos de todas as áreas da saúde falando de saúde mental, a importância Sim, disso. sim. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso numa próxima oportunidade. Mais informações, entra lá no DM dela. Eu queria entrar na foto 11 aqui, por favor, que o nosso tempo já está no finalzinho aí, mas não posso deixar de dizer que a vida dessa moça não é só saúde, a área da saúde, né? Ela também, como se não tivesse tempo, é formada. Fez um efeito surpresa aí, né? Ela é formada ela é uma sommelier de vinhos, formada pela Sim, Associação Brasileira de Sommeliers, sommeliers. não é? E aí, interesse para esse néctar da saúde? Olha, eu diria que isso foge um pouco de todas as coisas que a gente Tudo, né? está É para conversando agora. relaxar É para mesmo, relaxar, literalmente? mas também eu não sempre tomei vinho, né? Enfim, eu comecei a tomar vinho mais tarde aí na vida. Eu já tinha, mais de 30 anos. E aí eu comecei a me interessar, eu comecei a gostar, eu comecei a falar, gente, como que isso é feito? E aí, quanto mais eu ia atrás, mais informação eu tinha. Eu falei, eu preciso sentar em uma escola e aprender isso aqui. E aí eu fui para a ABS, fiz 2 módulos fundamentais ali na ABS, e aí eu conheci um Novo, literalmente universo novo. de coisas, cores, aromas, sabores, né? Infinitos. Tudo com moderação não faz mal para a saúde.
né? Tudo com moderação, exato. Vocês estão vendo todo esse monte de taça aqui, mas calma Você não que isso bebeu é só todas elas. isso é degustação, né? Olha, Degustação é tiquinho. eu conheço a Cristiane já, né, a gente falou há muitos anos já, uns 20 anos a gente se conhece, média, É, sei lá. E numa das oportunidades na casa dela, você tem ainda aqueles jarros pequenos, né, pequeno, tenho que do vários chão até aqui, cheio de de quê? rolhas. Eu brinco assim, meu hobby é colecionar rolhas, né? Mas é uma coisa bem gostosa, assim, tira a gente um pouco né, desse foco de trabalho e tal. Então, é uma coisa gostosa, é uma coisa divertida, né? Tem muitos saberes aí por trás disso. Um cálice de vinho por dia faz bem pro coração? A gente escuta isso muito. É. Então, na verdade, nenhuma quantidade de álcool é recomendada para o corpo humano, né? Então, não existe recomendação de valor nenhum de álcool. Mas já se sabe que algumas quantidades não causam tantos, não é tão deletério, assim, não causa tanto mal. Então, para mulher, a quantidade é menor do que para homem, por uma questão constitucional e outras questões que não vou abordar aqui, porque a gente vai se alongar muito. Mas se a gente fosse fechar assim, um cálice que daria em torno aí de uns 70 ml, Não tá? teria um agravante para o 100 organismo. ml, tá bom. Não vamos Ah, botar muito ml nisso, não, já tá bom. explorando teu conhecimento de vinho, existem uvas diferentes, não é? Tem Tem várias. várias, né? Muito comum a gente encontrar nos supermercados algumas delas só, não todas, infelizmente. Tem alguma que, olha, dentro dos 70 ml, tome mais dessa uva que é cabível ou não. Qualquer uma delas vai fazer um resultado similar. Qualquer uma delas, o resultado é similar, porque a gente está falando não da uva necessariamente, mas da quantidade de álcool na vinificação. Então, se você pensar em vinhos comuns, né, eles têm em torno de 12 a 13% de teor alcoólico. Isso é menor do que cachaça, que chega aí aos Sim, 50%. É um pouco exatamente. maior do que cerveja, que está lá em torno de uns, depende da cerveja, 3%, 4%, enfim. Mas o ideal, né, nessa história não é que assim, tem um que causa mais mal ou menos mal. As bebidas, né, o vinho, seja branco, seja tinto, seja rosé, seja espumante, não seja, ele tem uma carga de álcool. Então tem que tomar cuidado com a carga de álcool que tá ali. Olha, gente, a gente conversou com a doutora Cristiane Sanches, que é enfermeira, acupunturista, especialista em estética, fiscal do conselho, ou seja, tem uma vasta experiência na área da saúde. Então, se você quiser tirar mais dúvidas, entra lá no direct dela para que ela vai te responder. Atendimento presencial você também Pelo faz? direct também, Também pelo direct? agendado, porque não tô no consultório o tempo inteiro, então só via agendamento. Maravilha. Então entra lá, eu.cristiane_Sanches com o Z no final. Segue a professora Cristiane, ouça os vídeos, assista os vídeos e entre em contato, tire suas dúvidas. Tem muita coisa que eu queria perguntar ainda, né? Mas o tempo passa. Eu queria te agradecer por estar com a gente mais uma vez, não é? E eu falo mais uma vez porque ela já esteve no programa A Gente que Fala na outra formação, na outra, Sim. que a gente ficou Acho 23 que umas anos no 2 ar. vezes, né? Exatamente. Em estúdio, depois no online, a gente Isso, várias foi. participações. Então, ou seja, essa aqui não será a última. Obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço e estou à disposição para outras conversas aí. É um prazer Obrigada. recebê-la. E vocês que nos acompanharam até agora aqui pela TV aberta, pelas redes sociais, todos os dias a partir das 17 horas, a gente agradece, né, a sua audiência. Espero que tenha aprendido bastante hoje com a Cristiane. E amanhã a gente está de volta com mais um podcast do Gente que Fala. Até lá.